Continuando então sobre revisão de literatura, eu disse que ia falar num tema sobre revisão de literatura num vídeo para frente e acabou que era o vídeo seguinte. Ótimo. Então assim, tu tem que começar, como eu disse, com uma revisão de literatura em primeiro momento mais ampla, tá? Abrangente, mais genérica, para que tu consiga, com o andamento das coisas, encontrar o teu caminho dentro daquele funil, ou ir afunilando, ir delimitando o teu tema de pesquisa, né? Um outro conceito que vocês vão ouvir bastante, delimitação de tema de pesquisa. Então, busquem isso, tá? Busquem isso, mas comecem com uma leitura um pouco mais abrangente no primeiro momento, para que vocês tenham uma noção geral de como está o tema posicionado dentro da área, qual é o estado da arte para aquele tema e qual é o assunto que está despertando mais interesse. E aí tu tem realmente que fazer uma leitura, uma revisão de literatura estratégica em vários aspectos. E existem ferramentas que eu vou comentar aqui que vão ser importantes para ti, para que tu faça essa revisão de literatura mais estratégica, tá? Identificar nesses artigos mais de revisão os temas de importância, os debates, as controvérsias, aquelas atualidades, né, que são relevantes para o teu campo de pesquisa hoje em dia. Buscar o que a gente chama de knowledge gap, ou a lacuna de conhecimento, né? O que está faltando no teu campo de pesquisa, o que está faltando na tua área, o que está faltando dentro desse tema ser conhecido, o que há a se conhecer dentro do teu tema de interesse, ou dos teus temas de interesse, e o quão execuível isso é. E aí tu vai, vejam que essas etapas, elas são etapas, mas elas não são exatamente etapas sequenciais. Tu pode ir, voltar e se apoiar nelas para que o teu tema seja o mais bem definido possível, tá? E até deve ser assim, e até sugiro que vocês desenvolvam mais de um tema e não somente um tema, tá? Mas vamos voltar aqui para a revisão de literatura estratégica. Então, primeiro, lembre-se da ideia do triângulo invertido, tá? A revisão de literatura minha, ela começa abrangente e depois ela vai afunilando, e ela pode ir afunilando e bifurcando, se eu tiver dois temas de interesse, afunilando e trifurcando. Então ela tem uma base, uma boca ampla, e ela pode terminar numa boca mais estreita, em duas ou em três, dependendo de o que tu encontrou ali dentro da tua área de interesse, tá? Revisão de literatura é um negócio que, assim, o pessoal bota cronograma lá no projeto de pesquisa. Eu vou fazer revisão de literatura os primeiros 3 meses, não adianta, tu vai fazer revisão de literatura, assim, tu já devia estar fazendo revisão de literatura, se não está fazendo ainda, tu está perdendo tempo, tá? Então tu já tem que tá lendo a respeito do que tu está fazendo, né? Se não a respeito do teu tema, pelo menos a respeito das disciplinas que vocês estão cursando, tá? Então, e quero dizer também que essa aula e as demais aulas, tenho certeza que os outros professores também pensam assim. A gente não está aqui para esgotar qualquer tipo de assunto, né? A gente está aqui para introduzir vocês, e vocês, a partir daqui, vão buscar. A gente larga a semente e a gente parte do princípio, dentro daquela ideia de que vocês são adultos, né? Já são alunos de um curso stricto sensu, vão fazer essa semente germinar, vão cuidar dela, vão, né, irrigar, vão jogar aguinha, vão botar o adubo, vão cuidar para não ficar muito no sol, nem muito na sombra, e etc e tal. Ou seja, a gente solta e larga, e aí tem gente que se sai muito bem, tem gente que fica patinando. Então não seja aquele que fica patinando, e se ficar patinando, volte para conversar com o orientador, converse com os colegas, tá? É um momento de vida que eu sei que é bastante estressante, difícil, que toma bastante tempo de vocês, mas assim, se vocês tiverem uma noção do porquê, que é aquela história que eu falei há uns vídeos atrás aí, do porquê que vocês estão fazendo isso, e se vocês tiverem um desenho que não precisa ser no detalhe, na minúcia, mas se vocês tiverem um desenho temporal geral
A regra mais simples para mim é o seguinte: eu não posso passar uma semana do meu curso de mestrado sem fazer nada do curso, tá? Porque senão é uma semana perdida que não vai voltar e que vai dar problema lá na frente, quando eu tiver prazo e isso e aquilo. Então, assim, se pelo menos tu semanalmente tiver alguma coisa para apresentar, né, para si próprio, tipo assim, essa semana eu fiz isso e isso e isso pelo mestrado. Aí muita gente fica muito sobrecarregado pelas aulas e não sei o que. Diz, cara, a aula é o de menos, assim, né? Mas o que tu faz extra classe é o que vai ser o diferencial para que tu tenha um curso de proveito para ti próprio e, consequentemente, para que isso seja apresentado à sociedade de forma válida, de forma significativa. Tá? Então, voltando aqui à revisão de literatura, nós temos uma das coisas que vocês têm que fazer toda semana é isso, é procurar ler pelo menos um artigo, tá? Se não mais, mas pelo menos um artigo por semana, o mínimo do mínimo, né? Eu tenho uma base mais ampla, uma boca mais larga, e depois essa boca vai afinando. Ela pode ser uma boca final ali mais estreita, única, ou ela pode ser múltipla, dependendo de quantos temas eu tenho sendo desenvolvidos na minha cabeça, de quanto eu quero, de quantas possibilidades eu quero ter para poder apresentar para o meu orientador e discutir e tal, dentro da estrutura do programa e da estrutura da universidade. Ler também, fazer uma revisão de literatura estratégica também implica tu entrar em contato com uma série de coisas que não necessariamente vão te interessar e às vezes não tem nada a ver realmente com o tema que vocês querem desenvolver, tá? Então, vocês têm que ter uma estratégia de leitura inteligente dos artigos. Eu não preciso de ler o artigo de cabo a rabo, eu leio sempre. Eu vou começar pelo título, tá? Comecei pelo título, às vezes pelo próprio título tu já descarta. Não, isso aqui não vale a pena ler porque não tem nada a ver, tá? Tipo, enfim, não vou nem citar exemplos aqui, mas é totalmente fora, tá? Vamos supor que tu, por algum motivo, tem tu tá lidando com radiologia, tu tem uma condição que tem algum tipo de característica histopatológica ou anatomopatológica, e te apareceu um negócio de histologia daquela lesão, tá? Tu tá trabalhando com ameloblastoma, apareceu um negócio de histologia, mas tu não tem nada a ver, o teu tema não é um tema de histologia, o teu tema é um tema de radiologia, então tu já descarta aquilo ali, tá? Ah, mas eu quero para fazer uma revisão de literatura, porque na minha revisão de literatura não, tá? Outra coisa, assim, vocês têm que ser, ao mesmo tempo em que a leitura ela tem que ser abrangente, a partir do momento em que eu vou definir do meu tema, a pirâmide se inverte. Eu tenho que começar a buscar artigos, buscar literatura que seja específica para aquele tema ou para aqueles temas ali que eu selecionei, tá? Então, entendo aqui que não tem genialidade nisso. O cara está sentado, cai uma maçã na cabeça do cara e o cara, vou pensar agora sobre a força da gravidade. Não é assim. Tu tem que sentar e tem que, né, escrever, fazer a tua tabelinha ou botar no teu computador, mexer com Excel, coisa e tal, e ir tabulando essas coisas, que é outra coisa importante da revisão de literatura estratégica já. Tu leu alguma coisa, te interessou, te chamou a atenção, tu já vai usar algum tipo de software de gerenciamento de referência, tá? E aí eu vou botar aqui os links para vocês entrarem em contato. Tem o EndNote, que é o mais tradicional, só que é pago, mas parece que tem uma versão também gratuita aí, faz tempo que eu não uso. Tu tem o Mendeley, que é gratuito, tu tem o Zotero, que é gratuito. Então, assim, tu leu alguma coisa que te interessou, tu não leu, esquece. Agora, tu leu alguma coisa que te interessou, tu já bota na ferramenta de gerenciamento, tá? E se a ferramenta de gerenciamento for uma ferramenta que te permite, vamos dizer assim, que tu faça as tuas anotações, colocações, esse artigo aqui fala, né, me chamou a atenção em tal aspecto, tá? E aí hoje tem outras ferramentas também que elas meio que te fazem um resumo do artigo, tá? Algumas funcionam muito bem, outras nem tanto. Tem uma delas aí que
que assim, se ela fosse para frente seria bem legal, que é o Paper Digest, que ele literalmente digere o artigo para ti e te devolve uma versão simplificada, com pontos principais, etc, etc e tal, só que ele está desatualizado, ele foi descontinuado e o que ele tem lá é o que ele tem lá. Então daqui a pouco tu pega um artigo um pouco mais antigo, tá? 17, 18, 16, 17, 18 e ele está lá, né? Tu pega 21, 22, 23, ele não está lá e ele trabalha, pelo que eu entendi, com artigos open access, então artigos abertos, né, disponíveis, que não são aqueles artigos que tu tem que assinar a revista ou tem que ter um negócio tipo periódicos da CAPES aí para ter acesso. Então, se o teu gerenciador de referências te permitir isso, né, permitir que tu faça as tuas anotações, tá? Pô, melhor. Se não permitir, cara, Excel, Word, sei lá, artigo do fulano, pô, vi isso. Mas vocês não têm noção de o quanto isso te faz ganhar tempo lá no futuro, lá na escrita da tua dissertação, tá? Na redação da tua dissertação. Porque tu já vai ter isso pronto, tu vai saber que está em algum lugar. E aí tu vai pensar, pô, mas onde é que estava? Qual era o artigo que estava esse negócio? Pá, era o artigo do fulano. Tu não vai, assim, com o tempo tu vai ganhando traquejo, tu vai aprendendo o nome dos caras. Não, artigo do fulano, em 1900 eu não sei o que, tal. Mas no início tu não sabe, não vai saber. Agora, quando tu for adquirindo o domínio da literatura, aí sim tu vai saber. Só que parte de adquirir esse domínio da literatura passa por uma capacidade organizacional, é trabalho duro, trabalho braçal, tá? Organizar esse negócio. Se tu tiver ferramentas que te ajudam com isso, eu vou listar uma série delas aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão nadar de braçada. Se vocês não tiverem, vocês vão bater cabeça, tá? E, de novo, vocês vão perder tempo. E a minha existe uma coisa assim, que é investimento de tempo, tá? Que assim, não tem o que fazer, eu tenho que dedicar o tempo a isso aqui e tal, e tem a perda de tempo, é quando tu tem que dedicar o tempo àquilo, mas tu faz aquilo de uma forma pouco inteligente, então tu acaba gastando mais tempo, tá? Essa é a minha, quando eu falar em perda de tempo, eu estou falando nisso, assim, em gastar mais tempo do que o necessário para fazer uma tarefa que, se eu tivesse feito, me programado de uma forma mais inteligente, eu teria feito em menos tempo, certo? Então, uma outra coisa interessante e que vocês têm que buscar, e se a ferramenta de gerenciamento de referências não oferecer isso para vocês, vocês vão ter que fazer manualmente, que é o seguinte: coloca os artigos, ou classifica os artigos de acordo com um determinado grupo. E tu pode fazer isso já como um artigo, tu pode classificar de várias formas. Vou dar um exemplo aqui só para, se me surgir outro eu uso, mas vamos supor assim, pô, esse artigo aqui o cara fala muita coisa legal, e seria muito possivelmente um artigo legal para eu usar na introdução do meu trabalho. Aí tu vai pegar e vai criar uma pastinha, tá? Ou vai criar uma marcação ali no teu gerenciador que vai dizer assim, artigos para introdução. E aí depois tu vai conseguir filtrar aquilo ali. Então tu vai clicar eu quero filtrar para artigos de introdução. Tu tem 152 artigos que tu leu ao longo do teu curso. Aí tu vai filtrar para artigos de introdução e vai sair 12. Então assim, tu não vai ter que fuçar pelos 152, tu não vai ter que buscar manualmente pelos 152. Tu vai simplesmente filtrar ali e já vão sair os 12, tá? Artigo para... Isso é bem interessante. Materiais e métodos. Tá, esse artigo aqui, o cara tem uma metodologia legal aqui, ou tem alguma coisa, fez uma sacada estatística, alguma coisa que me chamou a atenção. Marca, ou coloca dentro de uma pasta, ou lá na tua tabela, tu coloca isso, tá? Se tu fizer isso, tu vai ter esse teu tempo otimizado. Tá, e isso é muito importante porque a gente está lidando aqui com um curso, mais uma vez, como eu disse para vocês, curto, tá? Um curso de 2 anos e não tem muita elasticidade não. Na época do Covid aí a galera andou esticando prazo para lá, prazo para cá, agora na vida real a gente voltou à normalidade. Então pensem em usar sabiamente e inteligentemente o tempo de vocês, tá? Acho que eu já, assim, esgotei um pouco
revisão de literatura, não adianta, o cara tem que sentar, tem que ler. Existem, vou mencionar aqui, depois eu vou colocar elas todas na descrição do vídeo para vocês, tá? Já falei do Zotero, do Mendeley e do EndNote, que são gerenciadores de referências, né? Então, basicamente, ele pega o que tu leu e organiza. Então, pega a DOI, pega a revista que estava, o ano que estava, o volume, etc, etc e tal, e depois tu consegue, inclusive, com extensões, alguns deles têm, gerenciar o teu texto, né? Citar, escolher o formato de citação, se é ABNT, se é Vancouver, se é alguma outra qualquer específica de um periódico ou de outro, enfim, né? Ele faz esse serviço todo para ti. Tem um outro chamado Connected Papers, que é bem legal, que ele basicamente tu diz assim, eu tenho esse artigo aqui que me interessou bastante, achei bem legal para o meu tema. Será que se eu largar ele aqui, eu consigo encontrar outros artigos parecidos? E aí esse Connected Papers faz justamente isso. Tu larga aquele teu e ele começa a criar uma rede ali, né? Vai formando umas bolinhas ali e tal, e vai te apontando para outros artigos que têm temática semelhante àquela temática tratada no artigo que tu colocou, tá? E aí tu tem esses outros que são os que fazem a síntese do artigo, uma simplificação, um resumo do artigo para ti, né? E tu tem ChatDoc, que é gratuito, o Scholarly, que é bem bom, mas que é pago, Explain Paper, Humata, Word2Read, Paper Digest, Elicit, que é bem legal também, tá? Que ele faz basicamente, ele pega o teu artigo, tipo assim, eu não estou com muito tempo de ler esse aqui, mas porra, parece que tem alguma coisa, quero dar uma filtrada para ver se vale a pena ler todo. Pega, joga ali, lê o resumo, diz, pá, legal, esse aqui vale a pena, vou continuar lendo. Eu vou ler ele integralmente, né? Então essas ferramentas também são bem interessantes. Tu tem o Consensus, que é bem legal para que tu use como fonte de desenvolvimento do teu tema, tá? Tu faz uma pesquisa clínica e ele começa a te largar uma série de artigos que respondem àquela pesquisa clínica, tá? O System Pro também funciona mais ou menos da mesma forma. E aí tu tem outros de escrita, que são Textero, PaperPal, e um mais específico ainda, que é o Grantable, que é para escrever propostas de pesquisa visando o fomento, né? Mais no formato americano, mas é interessante o cara ter esse tipo de conhecimento também. Vou botar aqui na definição, na descrição do vídeo por botar, mas não são muito específicos dessa aula em particular, mas podem ajudar vocês. Textero é bem legal, e Word2Read também é bem interessante. Então, é isso que eu tenho para dizer assim de revisão de literatura. Não adianta, tem que sentar e tem que ler, tá? Revisão de literatura é isso. Só que tu consegue fazer isso de forma mais inteligente e a gente consegue trocar uma ideia também mais específica na medida que as dúvidas e as perguntas e as coisas realmente práticas aí da jornada de vocês apareçam. A gente consegue, não, pô, professor, qual foi aquele negócio que você falou? Não, tenta isso, tenta aquilo outro. Acaba sendo, quando a gente tem algo mais concreto, em cima do qual a gente dá uma orientação, esse é o papel do orientador, é te orientar, te dizer, ó, vai por aqui, vai por ali, não é fazer o negócio para ti, tá? Fica a dica, assim, ninguém vai fazer nada para vocês é que vão ter que fazer. Só que a gente pode facilitar o teu trabalho. Você vai para esse lado, vai para o outro, tá? Deixa eu entrar em contato com o cara aqui. Quando tu tiver alguma questão relacionada à universidade, daqui a pouco eu posso intervir, né? Só que assim, a gente também se dedica tanto ao orientando quanto ao orientando te dá de retorno, né? Em vários aspectos. Estímulo intelectual, disponibilidade de tempo para te ajudar numa tarefa ou outra aqui, empenho, né, em se mostrar ativo, uma série de questões. Mas isso fecha parênteses aí e vamos para a próxima.